Bom, bom dia a todos e todas, né? Aos que não me conhecem, eu sou Carolina Monteiro, sou psicóloga, né? Atualmente na chefia do Serviço de Apoio Psicossocial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, né? Então, em nome da desembargadora presidente do TJPA, doutora Maria de Nazaré Gouveia, da presidente da Escola Judicial, doutora Célia Regina Pinheiro, do Serviço de Apoio Psicossocial e da Coordenadoria de Saúde, né? Nós agradecemos a participação dos que já estão presentes. Já soube que já estamos com um público, né, muito bom, com 90 participantes, né, inclusive de vários outros estados. E eu queria agradecer em especial a presença da nossa convidada, né, doutora Luciana Leonardo de Mota. A doutora Luciana, ela é pediatra geral e do desenvolvimento infantil, formada há 23 anos pela Universidade do Estado do Pará. Fez residência médica em pediatria e neonatologia no HSPM, São Paulo. Já trabalhou por quase 10 anos na rede Sara Kubitschek, de reabilitação, que foi onde se apaixonou pela pediatria do desenvolvimento infantil. Há 5 anos, a doutora Luciana conheceu a pediatria funcional, que nós também vamos conhecer hoje um pouquinho, né? E desde então, os seus atendimentos no consultório têm essa visão integrativa, né? Já realizou pós-graduações, capacitações e cursos nessa área e terminou recentemente a pós-graduação em pediatria funcional da Plenitude. A doutora Luciana atende em Belém, né, e tem como foco as consultas de puericultura, né, de recém-nascidos até os 18 anos, o acompanhamento de bebês prematuros com fatores de risco para o desenvolvimento, as consultas de pré-natal com gestantes, o transtorno do espectro autista, né, a trissomia 21, que é síndrome de Down, paralisia cerebral, TDAH, TOD e outros atrasos globais, né, do desenvolvimento também. Então, Luciana, obrigada pela disponibilidade, né, em socializar com a gente parte desse conhecimento. E é importante a gente destacar que esse evento ele foi pensado como parte das ações do mês de maio, né, que é conhecido como o mês das mães, né, inclusive pensado para um grupo interno que nós temos, né, de acompanhamento e de apoio mútuo, né, das mães do Tribunal de Justiça. Então, o adoecimento dos filhos, ele sempre é um tema de grande relevância para as mães, né? Principalmente nessas fases mais precoces do desenvolvimento, né? Ali o início da vida escolar, que é quando a gente já sabe que esse adoecimento ele é um adoecimento mais recorrente. Só que hoje, né, mesmo para mães que não são mães de primeira viagem, que já têm outros filhos, já têm essa experiência, a gente ouve falar, né, de que as crianças parecem estar adoecendo mais, né? Então, essa foi a grande dúvida que motivou essa palestra, né? Principalmente nesse contexto, né, pós-pandemia, será que essas coisas se relacionam? Será que isso realmente está acontecendo? Então, a pergunta motivadora é essa, né? As crianças, Luciana, de fato, elas têm adoecido mais do que o normal, né? Então, a doutora Luciana ela vai abordar essa questão, né, mas vai falar para a gente também um pouco sobre essa especialidade médica que ainda é um pouco conhecida, né, de muita gente, que é a pediatria funcional, a pediatria integrativa. Então, Luciana, mais uma vez, obrigada, e eu queria deixar a fala com você. Queria só ressaltar que tivemos um pequeno problema técnico e a Luciana não pôde ter controle sobre a própria apresentação, né? Então, essa apresentação será passada por uma outra pessoa, né, do suporte técnico, e a Luciana vai fazer essa fala, deixando as perguntas para o final, e se for oportuno, eu vou acompanhar o chat, eu posso repassar alguma pergunta no meio da apresentação, mas só para ficar um pouco mais organizado, a gente pensou de fazer dessa forma, eu vou acompanhar todas as perguntas, anotar para repassar para você nos 15 minutinhos ou 20 minutos no final da sua apresentação. Obrigada, Luciana, e você está com a palavra. Muito obrigada. Eu gostaria muito de agradecer o convite, né, da psicóloga Carol para compartilhar o meu conhecimento do dia a dia de um tema tão importante. Desde já eu queria pedir um pouquinho de desculpa para vocês, porque eu estou saindo de uma virose, então a minha garganta, a minha voz vai falhar de vez em quando, tá? E vou precisar beber um pouquinho mais de água do que o habitual, mas vai dar tudo certo, tá bom?
Então, o tema que a psicóloga Carol pediu para eu abordar com vocês, como ela já apresentou, ele é a imunidade e suplementação. Caminhos possíveis para prevenir o adoecimento infantil. Será que existe? O que é que nós podemos fazer enquanto profissionais de saúde e vocês como pais para ajudar melhor na imunidade das nossas crianças? Como a Carol bem me apresentou, eu sou formada, vai fazer 25 anos de formada, tenho 23 anos de pediatria e tenho 10 anos dentro da pediatria do desenvolvimento, quando eu entrei na Rede Sara e depois saí para voltar a fazer meu consultório. E depois que eu comecei a estudar pediatria, medicina integrativa, eu me apaixonei e é um caminho sem volta para quem faz esse atendimento. Tá? Próximo. Então, eu vou tentar ajudar vocês no final, o principal objetivo da palestra é a pergunta que muito fazem no consultório. Doutora, meu filho está adoecendo além normal, não aguento mais. O que fazer para melhorar a imunidade dele? Tá? Então, através de embasamento científico, eu vou tentar também, de forma prática, no final da palestra, eu trouxe uns casinhos clínicos para a gente poder discutir, para eu poder abordar para vocês de uma forma mais prática, para tentar responder essa pergunta com vocês. Tá? Próximo. Antes, gente, a primeira etapa da palestra, se vocês me permitem, eu queria falar um pouquinho para vocês como que eu cheguei até a medicina integrativa, que foi uma tentativa meio que individual de tratamento, né? E na segunda etapa da palestra a gente entra no assunto propriamente dito. A medicina integrativa, ela entrou na minha vida, como eu falei para vocês, numa tentativa de tratamento para mim, tá? Eu passei, assim, um longo ano dentro da Rede Sara, como a Carol falou, né, que é o Rede Sara de reabilitação, e lá eu me apaixonei pela pediatria do desenvolvimento, só que chegou um momento da minha vida, aqui sendo bem sincera, que o ciclo já deveria ter finalizado. E quando a gente começa a não estar feliz, né, de uma forma profissional, individual, às vezes o corpo acaba adoecendo. E aí eu comecei a desenvolver ansiedade, comecei a desencadear processos alérgicos, uma fadiga crônica que, meu Deus, para levantar da cama era um custo, alguém se identifica aí, né? E, de repente, ao longo, eu sempre fui muito autodidata. Então, ao longo da minha... Dentro da área, era dedicação exclusiva, mas eu já comecei a namorar medicina integrativa e fazer curso online. E aí, quando eu saí, até pela minha insatisfação anterior de só tratar doença, só tratar a criança doente, falei não, como meu marido, falei não, eu quero uma nova abordagem na pediatria. E Deus foi tão bom comigo que eu saí do Sara no mês de agosto e no mês de outubro caíram dois cursos maravilhosos de pediatria integrativa com os médicos mais conceituados do Brasil. Foi quando eu pedi para o meu marido me patrocina, vai valer a pena. Eu fui ao Rio e São Paulo para fazer esses cursos, e então eu estou nessa área e eu não consigo sair dela. Então, queria apresentar para vocês a arte da medicina integrativa, tá? Vejam bem, aqui em cima tem as causas, existem os adoecimentos, que a nossa sociedade hoje está cheia de doenças cardíacas, ansiedade, hipertensão, obesidade, alergias, depressão, fadiga crônica, né? E por trás disso tudo, embaixo, existem raízes dos problemas, que infelizmente nós, médicos, tá? Eu sei porque eu sou professora de faculdade de medicina hoje, nós fomos acostumados e ensinados a tratar doenças e não tratar preventivamente. Então, vejam bem que por trás de um adoecimento, de uma sociedade doente, existem raízes do problema. Tá? Então, por trás de uma ansiedade, por trás de um processo alérgico, essa criança está vivendo um estresse, como é que está a qualidade de sono? Os pensamentos tóxicos. Essa criança está tendo intoxicações, a atividade física, ela entra em contato com a natureza, está tendo deficiências nutricionais, que é isso que a gente vai abordar muito aqui com vocês, e os processos inflamatórios. A gente não deve ocupar só a genética, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, genética mais lá na frente, tá? Próximo, por favor.
Então, os objetivos, de uma forma bem prática da medicina integrativa, é a gente não tratar apenas os sintomas, mas as verdadeiras causas do adoecimento. Avalia a interação entre a genética e o estilo de vida, que é a epigenética. Tá? E o tratamento ele consiste de várias abordagens, dentre elas estratégias nutricionais, estratégias de suplementação e também a melhora da qualidade de vida daquele paciente, como, por exemplo, um controle de estresse, uma melhora de sono, uma melhora da qualidade da alimentação. Tá? Outro ponto muito importante, que para mim foi uma diferença muito grande da medicina convencional, é um olhar mais criterioso sobre os exames laboratoriais. Nós da pediatria integrativa, a gente não se satisfaz com níveis mínimos. Eu vou dar um exemplo prático aqui para vocês. Vitamina D, que é a mais famosa, tá? Então, o valor de referência da vitamina D é entre 20 e 60, dependendo do laboratório. Se eu tenho uma criança que chega comigo com uma demanda de melhora de imunidade ou com uma demanda de melhora do desenvolvimento, né, que a Carol já falou que eu trato muitas crianças com autismo, TDAH, T21, eu não vou me satisfazer com um exame vindo de 20, 21. Eu quero dar o melhor para essa criança, que essa vitamina D esteja cegamente em torno de 50, 60, tá? Então, a pediatria integrativa, ela considera a saúde não só a ausência de doença, mas a gente tenta proporcionar a melhor vitalidade possível para aquele ser humano, tá? O volume tá bom, Carol? Por causa da minha voz? Tá ótimo. Tá ótimo. Então, vamos lá. Vamos seguindo. Próximo, por favor. E aqui alguns pilares da medicina integrativa. Se torna menos invasiva. O que é que significa isso? Como você limpa, vou falar muito disso, limpa o terreno biológico da criança, prepara ela melhor para os adoecimentos, se trata de uma forma preventiva, automaticamente essa criança, essa pessoa vai ser menos medicalizada. Tá? Ela tem um embasamento científico, ela tem evidências científicas, e aí não é à toa que eu faço muitas capacitações, pós-graduações, e a gente tem diversos artigos para comprovar isso, tá? Ela é uma combinação da medicina tradicional com a medicina complementar. Doutora Luciana, então a senhora nunca passa corticoide? Claro que não, gente, né? Mas o foco é a gente atuar. Mas se eu tenho uma criança no consultório que eu avalie ela numa quadro de pneumonia, é óbvio que eu vou tratar da forma tradicional, tá? Como já falei para vocês, ela investiga as causas dos problemas, que muitas vezes são muitas. Ela considera os fatores de bem-estar. Então, se eu tenho uma criança que chega no consultório com alergia, com uma dermatite atópica aguda, com crises de asma frequentes, o que é que eu vou avaliar? Eu vou dar só a bombinha para essa criança para tentar estabilizar a crise? Não. Eu vou avaliar como é que está a qualidade de sono, como é que estão as relações interpessoais dentro de casa, como é que ela está na escola, como é que está essa alimentação dela, se está muito inflamatória, tá? Ela analisa todos os resultados do paciente e prioriza muito a relação médico-paciente. Próxima, por favor. Beber uma aguinha aqui, gente. Então, resumindo, o foco da pediatria, da medicina integrativa ou funcional, é encontrar as causas ocultas das doenças e atuar nessas raízes do problema, tá? Visualizar o organismo como um todo, como um complexo de integração entre os sistemas. Então, eu vou tratar só a infecção urinária. Eu não vou tratar a asma só com uma bombinha. Eu vou tratar como um todo, certo? Atua, então, de uma forma preventiva, otimizando o melhor da saúde e o melhor potencial daquela criança e daquele indivíduo. Próximo, por favor. E aí sempre me pergunto, quando eu fiz essa palestrinha, eu tentei trazer de uma forma bem prática, que eu sou muito prática, o que é que me perguntam muito no consultório e nas redes sociais, tá? Então, doutora, qual é o melhor período para agir preventivamente, para iniciar com a suplementação? Eu digo para vocês, gente, cada vez que eu estudo mais, que a gente faz as pós-graduações, desde o período pré-concepcional, né? Então, eu digo que se você pensa em ter um filho, você já deve preparar junto com seu esposo o terreno biológico do seu corpo para tentar gerar esse serzinho, tá? Não é à toa que eu tenho consultório, eu priorizo tanto a parte nutricional,
a gente tem dentro da nossa equipe 3 nutricionistas. A nutricionista Suziane, que ela atua mais com essas crianças, de uma forma preventiva com as gestantes. O nutricionista Vitor, que cuida das minhas crianças com autismo, com alterações no desenvolvimento. O nutricionista Camille, que cuida dos meus adultos, dos meus pais. Eu quero saber, tá? Então, nesse período pré-concepcional que a gente deve preparar o termológico adequado para que a gente consiga ser uma criança saudável. Vocês todos já devem conhecer o conceito de 1.000 dias. Esses 1.100 dias a gente da pediatria considera um período de ouro, é um período de maior desenvolvimento do sistema endócrino e imunológico. Ele vai desde a concepção, gestação, aos 2 anos de idade. E, especialmente para mim, que sou pediatra do desenvolvimento, ele tem uma importância muito grande, porque é nesse período em que ocorrem mais as janelas de vulnerabilidade e de oportunidade para o desenvolvimento do cérebro infantil. Tá? Próximo, por favor. E aí, antes da gente começar no tema de imunidade propriamente dito, vou falar um pouquinho de epigenética. Eu acho que vocês já conhecem um pouquinho esse conceito. Muitas vezes a gente atribui muito à nossa genética, né, gente? Então, vou dar o meu exemplo, tá? Na parte da família do meu pai, existe muita obesidade, depressão, da mãe câncer. Eu, graças a Deus, ao longo dos meus quase 47 anos de vida, estou conseguindo manter meus genes desligados. Por quê? Porque eu tento trabalhar muito com o fator ambiental, com o fator epigenético na minha vida. Tá? Então, isso aqui foi retirado de um artigo. Cerca de 20% das doenças reais exclusivamente por fatores hereditários. Porém, 80% são influenciados por fatores ambientais. E aí eu trouxe essa figurinha para vocês, para entendam bem. Aqui são os nossos índices. E a gente tem 2 caminhos para a nossa vida e para a vida da nossa família. O primeiro, que eu espero que nós todos estejamos, é o caminho que a gente vai ensinar para os nossos filhos a atividade física no dia a dia, investir no valor dos nutrientes, no valor da alimentação para a nossa família e do nosso exemplo. Eu digo muito lá no consultório, às vezes eu tenho que tratar, grande parte das vezes eu tenho que tratar toda a família, porque não adianta você dizer para o seu filho comer verdura, fruta e legumes, você não coloca na conta. Não adianta você dizer para o seu filho, levanta daí, sai dessa televisão, larga esse celular, se você vir sedentário e vive celular. Tá? Então, a gente tem esse caminho, que é o melhor caminho para passar para essas próximas gerações, nossos filhos e nossos netos, e o caminho que é pior, que é você oferecer os fast foods da vida da criança, né, para a criança, você estimular o sedentarismo, um celular mais fácil criar com celular, vamos ser sinceros, mais fácil criar na hora do cansaço, e deixar essa criança exposta até sem contato com a natureza, sem fazer atividade física. Algumas atividades vai ligar e vai para o adoecimento futuro, tá? Então, vejam bem tudo que a gente aborda numa consulta de pediatria integrativa. A parte nutricional, a gente tem o ciclo circadiano, a qualidade de sono da nossa criança, a atividade física, como é que está o estresse, como é que está o manejo das emoções dessa criança. Ela vive em um ambiente rico em intoxicação ambiental. Uma pausa aqui do ponto de vista prático, gente. Eu, cada vez nas minhas investigações laboratoriais, eu tenho surpreendido crianças com excesso de alumínio e de mercúrio aqui na nossa cidade, tá? Uso excessivo de medicamentos, qualquer coisinha, a gente está enchendo a nossa criança de antibiótico, de corticóide, e isso, por sua vez, vai interferir na piora da microbiota intestinal. A gente está matando com esses medicamentos as bactérias benéficas do intestino. Como é que a gente está fazendo, manejando essas infecções virais, bacterianas e fúngicas da nossa criança, tá? Eu precisava dessa primeira etapa da palestra, gente, por quê? Porque agora que a gente vai abordar a imunidade e os suplementos de uma forma prática, eu quero já deixar de mensagem para vocês que os suplementos não fazem milagre, tá? Tem muita gente que chega no consultório dizendo, doutor, o sobrinho, meu filho veio aqui, o vizinho, o amiguinho da escola, dizendo que a senhora fez milagre com seus suplementos. De jeito nenhum.
eu quero deixar muito claro isso aqui para vocês. A gente precisa fazer uma abordagem integrativa. Os suplementos, eles são apenas um pilar de tudo isso aqui que eu mostrei inicialmente a vocês, que faz parte da pediatria integrativa. Tá bom? Então, vamos seguir. Ai, próximo, por favor, ia tentar aqui, eu costume. Vamos seguir para a nossa segunda etapa da palestrinha. Eu estou falando muito rápido, eu queria deixar um pouquinho para... Tá? E o que é que, como a Carol falou no início, que heranças a gente ganhou na pandemia? Pelo menos no meu consultório, infelizmente, eu ganhei muitas heranças negativas. Tanto do ponto de vista comportamental, que é muito a minha área, cada vez menos as crianças estão chegando no consultório com atraso no desenvolvimento, mas que muitas vezes recebem o diagnóstico externo de autismo, de TDAH. A gente vê que nada mais foi um bebê de pandemia que ficou privado da estimulação durante a pandemia e, por outro lado, a gente vê crianças extremamente ansiosas, que ficaram mais obesas e até com quadro de depressão, tá? E a respeito da nossa imunidade, o que aconteceu? Muitos estudiosos, especialistas da área da imunológica deram esse conceito do apagão imunológico. O que é que seria isso? Ele é um termo utilizado para justificar as sucessivas viroses que as nossas crianças que nasceram pouco antes da pandemia ou durante a pandemia estão apresentando. Por quê? Devido ao isolamento social, devido à ausência de contato com a natureza, ou uma piora da qualidade da alimentação, porque nós viramos dentro de casa, né, múltiplos papéis presos dentro de casa, e houve também uma piora do convívio social. Com isso, houve uma falta de estímulo imunogênico para esse sistema imunológico da criança funcionar adequadamente. Próximo, por favor. E ainda falando do apagão imunológico, o que é que aconteceu? O sistema imunológico das nossas crianças ficou preguiçoso, com maior dificuldade de ser ativado e estimulado frente a tantas viroses que continuam acontecendo. Somado a isso, a taxa de imunização reduziu drasticamente devido ao isolamento dentro de casa, gerando um sistema imune ainda mais fragilizado. Ontem eu estava, no final de semana, para a palestra, eu estou lendo uma pesquisa em ciência de vacinação no Brasil drasticamente, tá? Em 2022, a gente foi retornando ao nosso quase normal, as crianças foram retornando para as escolas e veio o caos mundial, né? Tanto para vocês pais como para a gente pediatra, né, que está na área de saúde. Então, a criança ela continuou se deparando, tanto não deixar de presente na nossa vida, né? Mas com esse sistema mais fragilizado. Então, sim, hoje, uma maior dificuldade de combater esses vírus, tá? Então, resumindo, esse apagão imunológico é uma incapacidade temporária do sistema imunológico de combater essas viroses. Espero que passe logo, mas os estudos estão dizendo que vai demorar um pouquinho para a criança retomar a melhora do sistema imunológico. Mas a gente tem como ajudar em relação a isso. Vamos para o próximo. Próximo. E aí eu trouxe um pouquinho dessa reportagem até para a gente entender a pandemia do Covid teve interferência na imunidade das crianças, é uma pergunta que muitos me fazem. E aí eu trouxe esse trecho dessa reportagem que foi com o infectologista de Paris, para vocês entenderem que não é só aqui no Brasil que está um caos, ele está mundial, tá? Então, ele falou assim, é algo que ainda está sendo investigado. Segundo especialistas, o ponto-chave é que parece haver um déficit de imunidade, sim, causado pelo período do isolamento social. O fato delas não terem pego tantas viroses nos meses da pandemia foi um alívio em meio à gédia e às restrições do Covid-19. Mas isso deixou seus sistemas imunológicos destreinados para enfrentar patologias comuns e criou grupos mais vulneráveis a alguns vírus e bactérias. Então, isso nós estamos vivendo na prática, tá, gente? Infelizmente. Próximo. Tá? E aí, ele complementou que viroses respiratórias como influenza, vírus
respiratório, que é o mais comum da bronquiolite em nossos bebês. Meu consultório está cheio, gente. Os adenovírus da vida, né, paravírus, eles costumam ser sazonais. Então, eles estavam em determinado período aí da época do ano. Hoje mudou um pouco esse contexto, tá? Tanto no Brasil como no exterior, ele está destoando dessa previsibilidade, está acontecendo além de alguns períodos do ano, está acontecendo de uma forma mais arrastada as viroses. Isso que eu queria informar para vocês, porque como diz uma paciente minha, informação é poder. Então, não está acontecendo só com os filhos de vocês. Será que meu filho tem um problema grave? Não. Isso é um problema mundial que está acontecendo, tá? Então, por trás desse quadro atípico, parecem os efeitos colaterais que a pandemia trouxe para a gente, decorrente desse apagão imunológico que a gente já conversou. Desde que a pandemia nos atingiu, em março de 2020, vimos uma mudança drástica do padrão dos vírus mais comuns, que a gente não vai deixar de conviver, infelizmente. Tá bom? Próximo. Bom, e aí vamos voltar à nossa árvore da medicina integrativa. Doutora, então o que fazer para melhorar a imunidade do meu filho? De novo, falando para vocês, é fundamental a gente ter uma visão integrativa da saúde das nossas crianças e até da nossa saúde, tá? Investigar as raízes dos problemas. E vocês já conhecem aí a nossa árvore, vamos passar para o próximo. Próximo. E muitas pessoas que vão no meu consultório, o anterior, isso. Muitas pessoas que vão no meu consultório, os meus pacientes já sabem, eu mando uma pré-anamnese, porque a consulta da pediatria integrativa é muito cheia de detalhes. Às vezes, eu notava no início, quando eu não mandava a pré-anamnese, que às vezes a criança ficava impaciente, o pai ficava impaciente, porque ela demorava bastante. Então, eu sempre pergunto globalmente da vida dessa criança. Então, eu convido vocês para fazer uma reflexão e uma análise através dessas perguntas que eu trouxe, tá? Como é que está a rotina de vida do seu filho? Que nota, eu adoro trabalhar com notas, que vai lá no consultório, que nota você daria para a alimentação da sua criança e da sua família? Como está a qualidade do sono do seu filho? Ele pratica atividade física? Ele tem contato frequente com a natureza ou ele vive em telas? Como está a saúde emocional da sua criança? E a relação familiar, ela é harmoniosa? Eu digo assim, gente, longe de ser propaganda de margarina e de Instagram, tá? Mas, no geral, uma família harmoniosa, né? É pouco disfuncional. Você tem tempo de qualidade com o seu filho? Se eu faço consultas de rotina com o pediatra, ou você geralmente leva só quando ele está doente, você só leva nas emergências, aí certamente você vai sair com aquela receitinha de corticoide, de antibiótico, de inalação, de várias bombinhas, tá? O seu filho faz check-up de rotina, com os exames laboratoriais, aí uma pausa que eu queria falar para vocês na minha rotina. Se nós adultos fazemos check-up, ou deveríamos fazer aqui na minha casa, eu faço com meu marido a cada, às vezes, 6 meses, um ano. O que a gente não faz para as nossas crianças? Eu, hoje, recebo crianças com 5, 6 anos de idade no consultório, sem nunca ter coletado um exame de rotina. Eu realmente, isso eu não consigo entender na minha cabeça, sinceramente. Tá? Então, teu filho faz exames laboratoriais de check-up, ele faz uso regular de suplementos ou ele vive cheio de antibióticos e corticoides? Então, eu queria convidar vocês para fazer essa reflexão comigo, tá bom? Próximo. Luciana, só te interrompendo um pouquinho, porque a gente está com algumas queixas em relação à tua internet. Seria possível, de repente, você abrir a porta para ver se melhora a sua conexão? É mesmo? Meu Deus. Eu vou abrir a porta, mas talvez a minha falha, né? Na voz. Tá dando para te entender, mas tá um pouquinho falha a sua voz de vez em quando. Eu vou abrir a porta, mas corre o risco da minha cadelinha entrar. Não nos incomoda. Tá bom, só um momentinho. Tá. Qualquer coisa, se continuar, eu vou lá pro quarto do meu filho, tá? Certo. Mas é onde ela fica.
Vamos tentar. Eu vou tentar falar um pouquinho mais devagar, porque eu falo rápido mesmo. Então, quando a gente testou, estava tudo ok, né? Mas vamos seguir. Então, eu convido vocês, gente, a fazer mais reflexões, até para que vocês entendam por que a gente muitas vezes precisa suplementar as nossas crianças, tá? Primeiro, o padrão de alimentação atual é incapaz de manter o organismo nutrido de uma forma adequada, com níveis ótimos, maravilhosos de vitaminas e micronutrientes essenciais para o bom funcionamento desse organismo. Segundo ponto, as crianças estão sendo originadas de mães, infelizmente, que estão em carência de deficiências nutricionais. São gestantes que já apresentam altas prevalências de déficit de vitaminas e micronutrientes, tá? Principalmente deficiência de ferro, de zinco e selênio. A nutricionista, ela tem tido bastante no consultório dela. Portanto, elas já vão gerar bebês que nascem com esses estoques baixos de micronutrientes. Terceiro ponto, infelizmente, também há alto índice de desmame precoce e o uso cada vez mais precoce de fórmulas infantis, que atrapalham a microbiota intestinal e fornecem qualidade de micronutrientes pior, tá? Pela sua pior biodisponibilidade nessas fórmulas. Quarto ponto, a exposição solar está cada vez mais reduzida, com consequente redução da vitamina D, que a gente já viu que ela é fundamental, a gente vai ver mais à frente, para o processo imunológico. Isso, gente, no consultório eu tive um boom, tá? Durante e depois a pandemia, eu vi, assim, níveis caóticos de vitamina D, baixíssimos, abaixo de 20. Eu lembro que eu tive uma criança com vitamina D de 10, que não parava de adoecer. E aí a gente foi fazendo essas correções, entre outras correções, e graças a Deus hoje a criança já está apresentando uma boa resposta. E uma frase que eu trouxe para vocês, até de um professor meu de pós-graduação, ele sempre fala assim para a gente: pequenos déficits agora podem causar grandes consequências e danos no futuro, tá? E eu falo muito que o tema é imunidade, mas como eu sou pediatra também do desenvolvimento infantil, levem isso para o desenvolvimento infantil. Então, muitas das nossas crianças não estão tendo potencial no desenvolvimento, está havendo aí um boom de déficit de atenção, de hiperatividade, que muitas vezes não é, só precisam desses pequenos ajustes por conta de carências nutricionais também, tá? Próximo. E esse artigo que eu trouxe para vocês a respeito dessas afirmações que eu fiz anteriormente é um artigo que nós da pediatria integrativa utilizamos muito, da pediátrica, porque ele fala da importância dos suplementos, principalmente nos primeiros 1.100 dias de vida. E ele conclui desse jeitinho: a falha em fornecer macronutrientes adequados e micronutrientes essenciais em períodos críticos do cérebro em desenvolvimento produz efeitos deletérios ao longo da vida. Tá? Melhorou, Carol? Tu queres que eu tente ir para o quarto do meu filho? Gente, eu vou esperar aqui o retorno. Para mim melhorou, vou esperar o retorno do chat e aí te aviso, Luciana. Tá bom. Vamos continuar com o próximo? Então, mais reflexões para a gente. Como é que está o panorama atual da nossa saúde? Aí a saúde da criança, a nossa saúde geral. O modelo atual, ele investe na prevenção das doenças agudas e crônicas. O sistema imunológico das nossas crianças está ineficiente, a gente já viu que sim, está mais ineficiente, ou também a sobrecarga de um ambiente tóxico que a gente está expondo às nossas crianças, né? O lado da pandemia é que começou a ter um alto interesse dos pesquisadores quanto ao uso da medicina complementar, né? Então, hoje a gente já tem muito bem documentado a eficácia da vitamina D, a vitamina C, homeopatia, aromaterapia. Olha aqui, gente, antes de eu entrar aqui, tá? Os nossos filhos, e uma preocupação que eu vejo no meu dia a dia: os nossos filhos serão vítimas mais precoces de tantas doenças crônicas. Eu dou certeza para vocês que isso, infelizmente, já está acontecendo. Tá? Próximo. Então, no consultório, cada vez mais eu estou tendo um boom de crianças muito alérgicas, crianças nem sobrepeso mais, crianças obesas,
crianças com autismo, TDAH, com distúrbio de aprendizado, ansiedade, depressão, distúrbio de sono, e em uma idade cada vez mais precoce, como eu falei para vocês. E aí é o momento da gente, enquanto pais, cuidadores das nossas crianças, a gente parar para refletir. O que é que está acontecendo no organismo delas? Será que o caminho é só a gente ficar dando remédio, corticoide, antibiótico, medicamentos controlados? Então essa é a reflexão que eu trago aqui para a gente pensar junto, tá? Próximo. E mais perguntas que me trazem no consultório e nas redes sociais. Quando é que eu começo a suplementar? Agora falando de forma prática. Desde a gestação, eu espero que essa gestante já tenha passado pela nutricionista e esteja bem suplementada. Caso isso não aconteça, eu peço, na minha consulta de pré-natal, eu peço os exames da gestante, porque eu preciso saber, né, qual é esse serzinho que está sendo gerado. E eu já dou orientações para a gestante caso eu veja alguma deficiência nutricional. Mas, geralmente, eu começo a suplementar desde o início da vida dessa criança. Mas, para isso, eu preciso ter conhecimento da história gestacional da mãe, se ela fez uso de suplementos, se ela se alimentou adequadamente, como foi o nascimento dessa criança. Foi uma criança prematura? Foi uma criança que ficou em UTI, que teve anóxia neonatal, hipoglicemia? É um bebê de risco para atraso no desenvolvimento? Como é a história familiar dessa criança? É cheia de alergias, de adoecimentos? Existem já casos de atraso no desenvolvimento dentro da família? Tá? Então, tudo isso eu levo em consideração para iniciar a suplementação da criança. E, doutora, até quando eu uso suplementos? Isso é muito individualizado. Vocês vão ver que uma das características da pediatria integrativa é a individualidade do tratamento, tá? Então, o tempo de suplementação, ele vai depender, gente, das demandas clínicas que vocês me trazem e da individualidade bioquímica de cada criança. Tá? Eu tenho no consultório 3 irmãos que eles podem ter queixas semelhantes, mas têm individualidades bioquímicas diferentes e a prescrição sai diferente. Eu monto a prescrição conforme isso, demanda clínica e o que eu vejo nos exames laboratoriais. Tá? Devo avaliar também a história pessoal dessa criança para eu definir até quando eu vou manter a suplementação. Se uma criança que tem alergia como fungo, vai demorar mais para a gente finalizar essa suplementação. Se ela tem problemas gastrointestinais, uma criança ex-APLV, uma criança com intolerância à lactose, que eu estou lotada no consultório, tá? E tem riscos de atraso no desenvolvimento, essas crianças vão ser suplementadas por um tempo mais prolongado. Ela vive doente, ela tem distúrbios de sono emocional. Para vocês terem uma ideia, eu tenho um filho de 19 anos e tenho um filho de 16 anos que eles são suplementados até hoje. Um entrou na faculdade de medicina, o cérebro está sendo mega utilizado, o outro já vai fazer vestibular. Então, eu quero o máximo de potencial para eles vencerem os desafios da vida deles. Tá? Próximo, por favor. E aí uma pausa de novo para relembrar vocês que suplementação não faz milagre, tá? Eu trouxe essa frase aqui de uma das minhas professoras de pós-graduação, que eu sou fã, uma nutricionista funcional, que ela diz o seguinte: a constatação pura de que somos feitos de nutrientes obtidos através da ingestão dos alimentos e que eles executam todas as funções do nosso organismo, atualmente ela é negligenciada. Então, eu sou muito clara no consultório. De nada adianta você estar vindo aqui comigo, a gente gastar dinheiro com suplementação, se a gente não corrigir a base da criança que está essencialmente na alimentação. Próximo. Carol, agora que eu estou vendo que já tem quase 50 minutos. Vamos lá. Então, os nutrientes fundamentais para o sistema imunológico, né, gente? Agora eu vou falar para vocês de uma forma um pouquinho mais detalhada os que eu mais uso. Mas entendam que crianças malnutridas são mais vulneráveis, sim, a infecções, porque o sistema imunológico delas não vai ter armas suficientes, seja em forma de energéticos, vitaminas, micronutrientes, para combater aquele inimigo invasor adequadamente. Já falei, a gente não tem como criar nossos filhos numa redoma de vidro, né? Então, muitos me perguntam, doutor, quando é que eu vou entrar, eu coloco meu filho na escola? Eu tenho pavor das viroses depois da escola. Eu, como trabalho muito com crianças com atraso, sinceramente, para os pais, entre você deixar seu filho dentro de casa com uma cuidadora que vai colocar ele dentro de tela, que não vai ajudar no desenvolvimento,
vamos preparar a imunidade do seu filho uns 3 a 4 meses antes de entrar na escola, e eu prefiro que ele já entre na escola, tá? Corrigir as deficiências de nutrientes é um passo fundamental para a melhora da imunidade, para a prevenção e para o tratamento das infecções respiratórias. Próximo. Luciana, vou até pedir para você, eu não sei se o WhatsApp web está aberto, porque estou ouvindo, tem algumas mensagens, aí se você puder fechar, que eu acho que pode estar causando alguma interferência também. Será? Deixa eu tentar aqui, Carol, só tô com medo de... Não tá, não. Ah. Não. Engraçado, né, Luciana, que hoje eu estava vendo um grupo de mães da escola e uma das mães colocou que a recomendação até do pediatra em algum momento da filha mais velha dela foi de retirar da escola, né, porque a criança adoecia muito, né, e fica até na contramão, né, porque você vai acabar retardando esse processo, né, porque esse processo de desenvolvimento do sistema imunológico vai acontecer, né, em algum momento. Pois é, esse é um caminho mais prático, tá? Vou ser sincera, tira da escola, é um caminho mais prático, né? Então, é por isso que eu digo assim, a pediatria integrativa, ela dá mais trabalho, mas a gente tenta mesmo, né, orientar o que a gente acha, e da minha visão de desenvolvimento infantil, que eu acho que é melhor para a criança e para a família, entendeu? Agora vamos falar a respeito dos principais, gente. Eu tive que fazer aqui os principais porque são muito nutrientes que eu uso na minha receita, os suplementos. O ômega 3, ele é muito bem conhecido, né? Ele tem uma ação anti-inflamatória em todo o organismo. Ele é muito importante para a saúde cerebral, para a memória, para aprendizado. Então, eu utilizo bastante também nas minhas crianças com autismo, TDAH, T21, ou mais adolescentes que precisam aí passar no vestibular, no concurso, focar melhor. A gente tem a porção EPA e DHA. Se eu vejo que é uma criança que precisa de um porte imunológico melhor, eu dou mais a porção EPA do ômega 3. Se eu quero trabalhar com uma criança que está quase no desenvolvimento, eu utilizo mais a porção DHA, tá? Eu não vou citar aqui, gente, mas embaixo dos slides tem os alimentos que possuem mais. Mas para a gente não perder tempo, que ainda tem casos clínicos para falar, eu vou passar essa parte dos alimentos, tá? Próximo. A nossa vitamina A e vitamina D, tá? Especialmente a gente já sabe que a vitamina D, ela nem é mais conceituada como uma vitamina, ela é um pró-hormônio responsável por inúmeros processos bioquímicos do nosso corpo. Eu digo que ela é uma das gasolinas principais para o nosso corpo, tá? Ela não só atua na regularização de cálcio, fósforo, fortalecendo ossos, dentes, músculos, mas ela também atua na saúde cerebral, além de ser fundamental para o processo de imunidade, certo? E lembrar da exposição solar. A gente consegue muita vitamina D de uma gratuita através do próximo. A vitamina C, ela é um poderoso agente antioxidante, anti-inflamatório, porém, ela auxilia muito no sistema imunológico, além de melhorar o ferro. A maior carência nutricional do Brasil é a carência de ferro, que está totalmente ligada ao sistema imunológico. Então, esse estudo que eu vi, 63 estudantes, o uso regular de vitamina C reduz a duração. Eu vou botar no modo avião meu celular aqui, Carol, para ver se está influenciando também. Reduz a duração de resfriados e de sintomas, causa sintomas menos severos, tá? Lembrar sempre, gente, todos os suplementos que eu estou falando aqui, a gente tem que prescrever na forma ativa, tá? Então, a vitamina C, ela deve ser prescrita vitamina C lipossomal ou revestida, assim como a vitamina B12 também, que a gente vai falar mais além. Próximo. Vitamina E, uma excelente ação antioxidante antialérgica. Meus pacientes alérgicos sempre têm na forma ativa de tocoferol. O selênio, na forma de selênio e metionina, que é a forma melhor absorvida. Ele atua na defesa antioxidante, ele atua na tireoide. Hoje eu tenho tido muitas crianças com alteração de tireoide também, tá? Além de reduzir estresse oxidativo e inibir replicação de vírus. O zinco, que é um dos queridinhos para a imunidade. Eu tenho muita carência de zinco no consultório, tá?
O zinco é fundamental, porque além de melhorar a permeabilidade intestinal, impede que o vírus ele se agregue às nossas células, tá? O ferro, que é fundamental, é um mineral responsável pelo transporte de oxigênio. Olha a importância dele, só responsável pelo transporte de oxigênio. Eu tenho crianças com dificuldade de foco e concentração, quando eu vou investigar, estão com uma anemia, uma reserva de ferro lá embaixo, a gente faz a correção e a criança melhora. Uma fadiga crônica, a gente não entende de onde é, tá? Sistema imunológico saudável, e traz benefícios nas funções cognitivas e do aspecto físico também. Próximo. O magnésio, ele também se torna fundamental. Ele participa, gente, ele é uma gasolina para as mitocôndrias, que são as menores células do nosso corpo, tá? Então, aquela pessoa também que está com fadiga, a gente tem diversos magnésios. Treonato de magnésio, por exemplo, eu tomei agora antes da palestra, porque ele me dá foco e concentração e me causa um relaxamento. Tem dimato de magnésio, magnésio glicina, depende do que a gente quer para o paciente, tá? Ele também participa de mais de 200 reações bioquímicas no nosso corpo. Próximo. E os nutrientes, os suplementos propriamente ditos que eu utilizo para a imunidade. Então, pensa assim, esses que eu falei para vocês, eu vi nos exames das minhas crianças, que eles estavam baixos, eu preciso suplementar. Mas existem essas substâncias como beta-glucana, quercetina, equinácea, própolis e probióticos, que eu coloquei os principais aqui, tá, gente? Mas tá faltando muito amiguinho aqui, luteolina, lisina, rutina, que eles ajudam no processo imunológico. Próximo. O PEA, por exemplo, é assim o meu queridinho. Eu vou explicar para vocês por quê. Porque ele tem efeito anti-inflamatório, ele reduzindo a ativação dos mastócitos que estão muito ativos em processos alérgicos. Ele tem um efeito neuroprotetor absurdo. Então, eu utilizo muito ele porque ele atravessa a barreira hematoencefálica. Então, eu utilizo muito ele nas minhas crianças com atraso no desenvolvimento, porque você pode ter tema de uma outra conversa nossa, mas o autismo, o TDAH, a síndrome de Down, que é o T21, eles são uma neuroinflamação, um estresse oxidativo e uma disfunção de mitocôndrias. Então, esses suplementos, eles ajudam nesse processo de neuroinflamação, tá? A beta-glucana, ela ativa leucócitos e, portanto, ela é responsável pela melhora, assim, do sistema imune. Ela é um imunomodulador natural. A equinácea tem um gostinho ruinzinho, mas ela é muito importante também. Ela é um estimulante do sistema imune, auxilia muito nessa prevenção e no tratamento de vias aéreas superiores. Próximo. O nosso queridinho própolis, que todo mundo já conhece, né? Ele tem uma ação imunomoduladora muito interessante, tanto do ponto de vista de ação antiviral como antibacteriana. Lembrar que o própolis ideal é o própolis verde e não alcoólico para nossas crianças, tá? A quercetina, ela é um flavonoide maravilhoso, ela é uma das minhas queridinhas, porque na última pós-graduação que eu fiz, ela também atravessa a barreira hematoencefálica, então também atua em processo de neuroinflamação, ela neutraliza radicais livres, inibe a produção de histamina, que é responsável por alergias, e protege contra danos oxidativos. É tudo que eu quero para minhas crianças, tá? E os probióticos, que são as bactérias benéficas que auxiliam também na barreira, melhora da barreira intestinal. Os antibióticos e os corticoides acabam o nosso intestino, e aí a gente tenta ajudar com os probióticos para melhorar essa permeabilidade intestinal, tá? Próximo. E vamos finalizar a última etapa da palestra. Eu posso passar um pouquinho do tempo, Carol? Eu só vou falar dos casos clínicos. Fica à vontade, Luciana. Pode. Tá. E vamos finalizar, eu trouxe de uma forma prática essa última etapa da palestra. Essa aqui é uma suplementação, uma receitinha que eu faço para uma criança que precisa melhorar a imunidade. Então, vocês veem aí que coloco o ômega 3. Eu faço um polivitamínico aí de acordo com as necessidades da criança e com essas substâncias que eu falei para vocês, vitamina A, vitamina D, tocoferol, e faço uso de probióticos. É basicamente mais ou menos, esse é um esboço de uma das minhas receitas, tá? E agora a gente vai começar com casinhos clínicos, vai finalizar, gente. Eu prometo que eu vou tentar ser breve. Próximo. Eu acho que já largaram a gente aí. Não.
Não? Tá todo mundo aí? Olha só. Então, para você saber, estamos com 256 acessos, inclusive de fora do país, Luciana. Meu Deus, que responsabilidade. Então, olha só, vamos finalizar com os nossos casos clínicos, tá? O nosso primeiro caso, eu mudei, é óbvio, o nome da criança, coloquei o nome dos meus filhos e dos meus sobrinhos, tá? É o caso de imunidade de distúrbio do sono. Então, a mãe chegou no consultório pedindo, como muitas mães chegam, a melhora e o aumento da imunidade e ajuda na qualidade do sono dessa criança. No início do ano, ela referiu episódio de virose, garganta inflamada, uso de vários antibióticos, antialérgicos, anti-inflamatórios. Com 1 ano e 7 meses, entrou na escola, quem se identifica com essa história, e aí os adoecimentos não pararam. Né? Já recebeu vários diagnósticos na emergência de amidalite, rinite, sinusite. Eu não consigo admitir um bebezinho recebendo diagnóstico de amidalite, mas ok. E aí fez uso de amoxicilina, clavulanato, prednisolona, cefaclor, já está naquele, né, que vocês já conhecem. E a outra demanda da mãe era a melhora na qualidade de sono, porque a criança também ainda mamava. Como ela dormia de boquinha aberta e tinha muito ronco, eu pedi uma avaliação com o otorrino e pedi meus exames completos. E ele presenciou realmente que tem uma hipertrofia discreta de partes moles, tá? Próximo. Nos meus exames laboratoriais, eu vou falar para vocês só que eu vi de alterado, que está em negrito. Essa criança é uma criança que tem uma ferritina baixa, que está com uma reserva de ferro de 27,7. Qual é a diferença aí da nossa visão integrativa? De 20 a 30, quando eu fazia a medicina convencional, estava ok. Mas os níveis ideais é a gente manter acima de 50 e 60 também de ferritina, tá, gente? A IgE total dessa criança está elevada, então isso me fala que é uma criança alérgica. Uma criança dessa idade com 238 de IgE está bem elevada, além da eosinofília que ela tem. A vitamina D dela está razoável, mas dá para a gente manter entre 50 e 60. Vitamina C baixíssima, vitamina A baixíssima. Alumínio aumentado, 6,2, esse é um sinal de alerta porque eu estou tendo com muita frequência, tá? Não é para ter alumínio no nosso corpo, ou até no máximo 2. Então, essa criança pequenininha já está com 6,2 de alumínio. E também presenciei fungos e leveduras frequentes. Criança que tem muito fungo, geralmente é uma criança agitada e que tem maior dificuldade de absorção de micronutrientes. Isso pode estar interferindo, talvez, no sono dessa criança, tá? A história familiar da mãe é de alergia respiratória também e de intolerância à lactose, tá? Essa criança, desculpa, gente, eu não coloquei aqui, mas eu pedi também um teste genético de intolerância à lactose, que depois veio e deu positivo, tá? Então, entendam que nem tudo é virose, nem tudo é infecções dos pobres coitados dos vírus. Por trás disso, a gente tem muita coisa para investigar, certo? E aí, próximo, por favor. Eu fiz uma receita individualizada, tive que fazer um detox nessa criança com clorela e nistatina por conta do alumínio e dos fungos. Aí a gente tinha que estar ruimzinho do organismo dela, a gente começa com a suplementação propriamente dita, tá? Coloquei o ômega 3, fiz um polivitamínico com aquelas substâncias que eu mostrei para vocês e mais o que estava ciente nos exames dela. Vitamina D, vitamina A e alfa-tocoferol pela manhã e os lactobacilos para imunidade, até porque essa criança também estava sofrendo de constipação. Próximo casinho. Estou tentando ser o mais rápido possível, Carol. Não, fica tranquilo. Esse rapaz é o Eduardo, 18 anos. Ele tem um quadro de rinite crônica que estava incomodando a qualidade de vida dele, né, pela manhã e durante o sono também. Me pediu também foco, concentração e manejo de ansiedade, porque ele estava na época do vestibular. Então, eu fiz os exames laboratoriais dele, vi que esses negritinhos estão alterados, também é uma pessoa alérgica, com 242 de IgE, a ferritina dele 45 para 19, 18 anos, e quem vai se submeter a um vestibular, não dá, gente, eu tenho que melhorar que o ferro é responsável pela oxigenação de dentro do cérebro, então eu tenho que olhar isso. A vitamina D dele, quase eu morro, 22, baixíssima, tá? Selênio razoável, vitamina A baixa, vitamina B12, gravem isso. A vitamina B12 é um dos combustíveis para o nosso organismo, para o nosso cérebro. Se a gente está
sem pique para a vida, se a gente está com as conexões neuronais boas, investigue a vitamina B12 de vocês e dos filhos de vocês. Ele estava baixa, que tem uma demanda tão grande como no vestibular, tá? E a B6 também estava baixa. Próximo. Luciana, quero só te dizer o retorno do chat aqui, que a sua palestra está muito interessante, que você pode ficar tranquila para apresentar toda a sua exposição. Está todo mundo realmente interessado. Posso, gente? Não se apresse. Posso, gente? Então tá, eu vou falar mais calma, tá? Porque eu estava realmente preocupada com o tempo. Não, tá? a não ser que você esteja comprometida com o seu tempo, nós fazemos questão. Não, tem uma consulta em 11 horas. Deixei ela afastada justamente por isso que eu sei que eu falo demais, tá? Então, assim, a alimentação dele já era muito boa, né? Porque a mãe dele sempre foi muito rigorosa desde pequenininho. Desenvolvimento normal, e ele estava com essa queixa muito de perda de foco e concentração por conta dos excessos de aula do vestibular e pela dificuldade de sono que os adolescentes vivem uma privação no vestibular. Ele não se achava ansioso, mas a mãe, conhecendo ele, porque ele é quase um Buda, ele está com ansiedade sim 7, 8, tá? E aí a mãe fez a suplementação para eles, que vocês vão ver no próximo slide. Este adolescente é o meu filho, tá, gente? E ele me deu a grande alegria da minha vida, final do ano, que foi passar no vestibular de medicina, tá? Sempre me emociono. Próximo. Se Deus quiser, ele vai fazer a medicina integrativa. Eu disse para ele que não vai ter regra, que ele vai fazer a medicina integrativa. Então, eu fiz para o Edu uma suplementação. Antes, esqueci de colocar a receitinha. Eu fiz uma suplementação muito para a rinite dele, colocando aquelas suplementos que eu já mostrei para vocês. Mas eu trouxe para vocês terem conhecimento também de fórmulas que eu utilizo para ansiedade. É o 5-HTP-L-teanina. Fiz fórmulas preparadas que eu senti que ele estava com muita falta de foco e concentração no momento da reta final, sabe assim, lotado mentalmente. Então, fiz essa fórmula com antioxidantes, o Bacopa Monieri, que é sensacional para foco e concentração, e o Perzine para a parte cognitiva. E antes da prova, eu fiz essa outra suplementação, antes do Enem, da prova dos vestibulares que ele fez, vitamina A e vitamina D. E, claro, que com todo o empenho de estudo dele, deu tudo certo. Próximo, por favor. O nosso próximo caso é uma criança que trouxe com autismo, nível de suporte 2, e que também a mãe me procurou querendo a melhora do desenvolvimento global da criança, de fala, de interação com outras crianças, e também com a fala que eu sempre recebo: não aguento mais ver meu filho doente, cheio de remédios. Tá? Era uma criança que eu vivia tentando encaixe no consultório e ficava arrasada, porque ele fazia quadro de amidalites e laringites recorrentes, certo? E eu tinha que entrar, infelizmente, com corticoide, às vezes com antibiótico. Fiz a investigação laboratorial dessa criança, ela já estava no nível de anemia, tá? Uma criança que precisa de uma demanda muito boa para o cérebro dela para melhorar o desenvolvimento. A tireoide dela já estava meio quentinha, 13,42. O selênio estava baixo. O selênio tem muita relação com a tireoide, tá, gente? Assim como o zinco também. A vitamina A dele estava muito baixa, que também é importante a imunidade. A vitamina B12 dele estava razoável e o zinco dele estava razoável. Vitamina B6 baixa. Próximo. E aí eu fiz a suplementação dele, que eu vou mostrar para vocês. A mãe, depois de 3 meses de suplementação, quando eu peço para retornar para me dar um feedback, ela e o pai falaram que ele teve um boom no desenvolvimento, que ele estava mais centrado, estava mais atento a tudo. Eu lembro muito, ele é um fofo, ele é um índio, ele chegou a primeira vez no meu consultório, e realmente ele não conseguia fazer contato visual, ele não explorava os objetos, parecia que eu não existia lá no consultório. E aí, quando ele chegou depois, ele já estava fazendo contato visual, conseguiu me dar um abraço, que ele tinha resistência, né? Claro que junto com as terapias, tá, gente? Como eu falo para vocês, suplemento não faz milagre, não. É um contexto. Da parte cognitiva, houve uma melhora do brincar funcional, porque ele só fazia jogar os objetos, e na escola, a escola notou muito a melhora da interação com os amiguinhos e a melhora de concentração, que foi muito que a mãe me pediu, tá? A alimentação não era legal, ele era muito seletivo,
tinha um excesso de leite absurdo, de carboidrato e de industrializados, que são alimentos inflamatórios, gente. São alimentos inflamatórios. Se vocês puderem sair dessa palestra com a frase desembalamento de caixa mais, eu também já me dou por feliz, tá? A gente está dando muito alimento inflamatório para as nossas crianças. E aí ela melhorou a qualidade da alimentação, ela mudou para o leite vegetal, que é um leite menos inflamatório, e ainda percebe que quando dá pão, que é rico em glúten, que é outro alimento inflamatório, quando dá leite em excesso para ele, o abdômen distende, tá? Próximo. Eu fiz a suplementação dessa criança, como eu falei para vocês, coloquei vitamina A, vitamina D, o ômega 3 mais a porção DHA, porque eu queria melhorar o aspecto do desenvolvimento da criança. Fiz esse polivitamínico, onde eu coloquei substâncias para a imunidade e substâncias para a melhora do aspecto cognitivo e do desenvolvimento, como, por exemplo, fosfatidilcolina e os complexos da vitamina B, que são fundamentais para o cérebro da criança. O treonato de magnésio também. Estou aqui focada por conta do treonato de magnésio, né? O 5-HTP-L-teanina, porque ele era uma criança muito agitada, muito irritada também. O 5-HTP, ele produz serotonina, que deixa a gente mais calmo, e a L-teanina foca mais, concentra e dá uma relaxada, tá? Lembrar para vocês que o cérebro das crianças com autismo, TDAH, eles são cérebros, além de ter uma neuroinflamação, uma disfunção de neurotransmissores. Então, o glutamato está lá em cima, a serotonina, a dopamina, a noradrenalina está lá embaixo. Então, o que os suplementos junto à alimentação tentam fazer é retornar esse equilíbrio. Tá? Coloquei a metilcobalamina, que é a vitamina B12 na sua forma ativa, porque ela é a melhor gasolina que tem para o cérebro das crianças. Próximo. Esse outro. E a mãe me autorizou, foi um depoimento que eu achei muito lindo, que ela trouxe para mim, que é o nome de outra criança, do filho, tá? Do outro filho, e ela falou que o Pedro, depois da suplementação, deu um salto, como vocês viram, principalmente no aumento da concentração, a seletividade dele melhorou consideravelmente, já começou a usar palavrinhas de forma funcional, falou que ia voltar comigo, para que eu ia ficar assustada com o desenvolvimento dele. Eu e essa mãe, a gente chora junto, tá, gente? E aí, o que ela falou? Eu esqueci de falar do principal, que é isso que eu quero falar para vocês. Que nada de gripe, virose. Acho que antes da suplementação, todo mês estávamos no consultório e por isso não conseguíamos iniciar suplementos. Ele quase não gripa mais e quando tem algum resfriado é leve e nada de uso de corticoide que o deixava muito desorganizado. O que eu quero mostrar aqui para vocês o corticoide, ele atravessa a barreira hematoencefálica, agita muito as crianças, tá, gente? Quero mostrar para vocês que essa mãe abraçou a causa. Ela começou a mudar a alimentação, fez a suplementação direitinho e continuou com a terapia dela, que tem muito mérito aí também na equipe multidisciplinar, tá? Próximo. E eu queria finalizar aqui a nossa palestrinha lembrando para vocês que de 0 a 5 anos, 90% das doenças são virais, gente. Infelizmente, os vírus nossos agora, eles são mais chatinhos, são mais agressivos, são mais arrastados. Mas lembrem que antibiótico e corticoide não são simples xaropes, tá? E que a evolução natural do resfriado, com antialérgico, com antibiótico, com descongestionante ou com nada, com medidas preventivas, ela vai finalizar do mesmo jeito. A gente só precisa, eu sei que é difícil, tá, gente? Mas ter paciência, porque em vez de 7 dias que eu coloquei aí, ela tem durado até 14 dias, mais ou menos, tá? Próximo. E dá um print aí no slide, quais os hábitos de vida que a gente teria que melhorar na imunidade, só recapitulando para vocês essa visão integrativa, exposição ao ar livre, à natureza, luz solar, lembrem da vitamina D, manter as vacinas atualizadas, pensa direitinho se é válido esse excesso de antibiótico, corticoide, se não seria válido você investir na saúde preventiva do teu filho, cuidado com os ambientes poluídos, cuidado com a água que seu filho e sua família estão ingerindo, que é uma das fontes de alumínio que eu tenho visto, higiene e lavagem das mãos, limita o uso de tela, gente. Ela, eu digo que é o pior veneno da nossa humanidade no momento, tá? E com isso, com restrição de tela, a criança automaticamente começa a dormir
melhor e ter uma imunidade mais garantida. Próximo, para a gente finalizar, acho que tem 2. E como melhorar finalmente a imunidade do nosso filho? Que a gente saia daqui tendo essa visão integrativa da saúde do nosso filho, tá? Tratar o indivíduo por completo, o seu corpo, sua mente, seu espírito. Para isso, além dos tratamentos tradicionais medicamentosos, que eu uso sim, há outras ações preventivas visando a melhora da saúde e do bem-estar de cada pessoa. É fundamental a busca pela prevenção e qualidade de vida, e não apenas a cura das enfermidades. Próximo. E um resuminho também para dar um print, isso aqui é o que eu abordo nas minhas consultas, é por isso que elas são bem trabalhosas, né, e demoradas. Estratégias nutricionais, avalia se por trás dessas viroses o teu filho não está tendo alergias alimentares, avalia a saúde intestinal do teu filho, se há deficiências nutricionais de complexo B, vitamina C, vitamina D. Tratar a medicação, isso é uma coisa mais específica, mais nas minhas crianças com atraso. Remove as toxinas do filho. Tenta restaurar o sono da tua família. Estimula a prática de atividade física. Controla a tela e proporciona um sono mais adequado. Isso aí são os pilares aí que a gente consegue para tentar proporcionar uma saúde para os nossos filhos. E finalizando agora, essa visão integrativa que eu queria que vocês tivessem, e o nosso último slide, acho que é o último slide. Se vocês saírem dessa palestra com essa último, por favor, tá? Se vocês saírem dessa palestra com a visão mais ampliada, né, e com a certeza de que para a gente gerar essas árvores frondosas dando frutos maravilhosos, a gente, antes de tudo, tem que adubar, a gente tem que cuidar das raízes dessas nossas árvores, a gente transfere para os nossos filhos, vamos cuidar das raízes dos problemas para que os nossos filhos cresçam gerando esses bons frutos, para que a gente possa proporcionar para a nossa sociedade crianças saudáveis, não só fisicamente, como psiquicamente, para que um dia a gente consiga mudar o perfil hoje que a gente está vendo na nossa sociedade, que é de adoecimento. Tá, gente? Desculpa ter passado da hora. Muito obrigada pela atenção de vocês, tá, Carol? E obrigada pelo convite. O último slide tem os meus contatos, para quem quiser. Eu acho que ela já não partilhou, mas você pode depois passar, tá? Eu deixei a minha... Por favor, Paula, o último slide da Luciana, até porque tem alguns pedidos do seu contato, né, no chat, então já vou deixar aqui para que todos registrem. Eu queria registrar, Luciana, que nós tivemos 282 acessos numa quarta-feira de manhã, né? Então, para ver o quanto que realmente é um tema pertinente, né, que é inclusive mundial, como você falou, né? Nós estamos inclusive com acessos em 3 estados americanos e mais de 10 estados brasileiros, né, nos assistindo. Eu vou registrar aqui algumas perguntas que foram colocadas na transmissão. Várias... Carol, deixa eu só falar uma palavrinha. Muitas pessoas me perguntam nas redes sociais, para essas pessoas que estão fora, eu faço consulta online também. Tá? Tem até na minha agenda, eu tenho momentos de consulta online, que às vezes não são aqui do nosso estado, da nossa cidade, mas a gente consegue hoje, foi o bom que a pandemia nos trouxe, né? Manda consulta online, tá? Pode falar, Carol. Bom, então aqui, várias pessoas agradecendo, né, o tema, a pertinência do tema, te parabenizando pela apresentação, Luciana, a Luana, a Arielle, Maria Conceição, Samanta, o Daniel infelizmente não conseguiu assistir, mas eu quero deixar registrado que o evento foi gravado e vai ficar disponível em breve no site da Escola Judicial. Deixa eu passar aqui para algumas perguntas, né? Bom, uma delas é, a Patrícia pergunta o seguinte: meu filho teve miosite viral no início de março de 2020, antes da instalação da quarentena. Ele ficou 4 dias internado, tomando soro e monitorando. Agora, em março de 2023, ele teve uma virose
evoluiu para miosite viral e a CPK foi nas alturas, quase 70 mil. Há algo na pediatria integrativa para fazer, para ajudar a prevenir? Né? Imagino que dessa forma você já tinha até conseguido responder. Né? Eu acho que a palavra, Luciana, para ser um pouco pejorativa, é o buraco mais embaixo. Né? Então, a gente tem muita coisa de base para trabalhar, né? Quando a gente está falando de prevenção de adoecimento, nós temos muitas coisas para nos atentarmos, né? Mas se você quiser ficar à vontade para fazer alguma consideração. Aí a gente precisa investigar melhor, como tu falaste, como é que está o nível inflamatório dessa criança, né? E a gente consegue saber através dos exames laboratoriais que a gente pede. O VHS, um PCR ultrassensível, a homocisteína, que eu peço bastante, né? Acompanhar esse CPK. Então, é uma criança que eu sei que ela está com uma inflamação. E, além desses elementos que eu coloquei aqui, a gente deve trabalhar com níveis ótimos de ômega 3. Existe a cúrcuma também, que eu tenho utilizado muito nas nossas crianças para reduzir esse processo inflamatório. Existem tinturas anti-inflamatórias também. Então, tem muitos suplementos que a gente pode usar para ajudar. Tá? Luciana, em relação aos probióticos, o Rafael Luna pergunta, que o Rafael Luna, inclusive, quero registrar que é o psiquiatra do tribunal, né, um dos nossos psiquiatras. Qual cepa bacteriana do probiótico mais indicada para a imunidade nas crianças? Olha, tem várias cepas, mas geralmente eu utilizo inicialmente o Lactobacillus reuteri, eu utilizo o Lactis, eu acho ruim de falar essa Brudzinski, ai gente, esqueci agora a expressão dele, mas utilizo também o Saccharomyces, que é o Epicor, só que essas cepas, Rafael, a gente vai mudando, tá? Então a gente vai mudando conforme a demanda. Não é legal a gente ficar fazendo as mesmas cepas, eu utilizo mais ou menos umas 4, tá? Fazer o tempo todo de uma forma prolongada. Geralmente eu faço 3, 4 meses, aí depois eu vejo a demanda da mãe, aí a gente vai modificando. Na tua área, existem os psicobióticos, que a gente utiliza também, né? Que eu utilizo mais nas minhas crianças com autismo, então existem psicobióticos também, tá? Então a gente vai, dizendo assim, dançando conforme a música, conforme a demanda que o paciente nos traz. Quais seriam os psicobióticos, Luciana? Aí também o reuteri, ele é muito importante. O Lactis, tem o Lactobacillus paracasei. Existe assim, Rafael, inúmeros, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma tabela onde eu faço minha suplementação que são mais de 50 cepas que a gente trabalha. E aí a gente vai, eu não confesso que eu não consigo decorar tudo. Então eu vou nessa minha telinha e eu vou associando eles, entendeu? Que eu ia responder a Érica e acabei fechando aqui. O Fernando, parabenizando pela palestra, o tema, pela iniciativa do TJ em compartilhar com os servidores. Excelente palestra, né? A Luísa colocou, clara e objetiva, assunto essencial. Obrigada pela apresentação maravilhosa, Maria da Conceição Medeiros Vasconcelos, palestra maravilhosa, gratidão, Cláudia Vieira, parabéns pela explanação, doutor Rafael. Ter saúde é muito mais do que somente medicar. Ainda temos... Obrigada pelo tema, estava precisando muito ouvir essas orientações. Meu filho está com 3 anos e ingressou agora na escola, adoecendo com mais frequência. Doutora, você poderia informar quais os exames básicos para requisitar para uma criança de 8 anos? Muito proveitoso o webinário, vontade de marcar consulta para toda a família. Podem marcar, os contatos já estão aí. Deixa eu te explicar. Existem alguns médicos que mandam até pedir os exames antes, tá? Mas eu gosto de conhecer a saúde da criança, porque eu individualizo mais, né? Então, de 8 aninhos, eu vou te confessar que é muito mais exame do que eu peço para uma criança de 1 ano, de 2 anos, tá? Mas é o hemograma, aí a gente pede ferritina, saturação de ferro, aí foi o que eu já te falei, VHS, PCR, homocisteína, vitamina B12, vitamina A, vitamina C, vitamina D, selênio, zinco, função hepática, função renal. Se a criança não tem uma boa função intestinal, eu peço para todos os meus pacientes pesquisa de fungos e leveduras nas fezes, o coprológico funcional de fezes,
faz investigação cada vez mais precoce dos metais pesados, alumínio, chumbo, mercúrio, porque está chegando nas minhas mãos criança com 1 ano e 2 meses com alumínio aumentado. Antes eu pedia só com 2 aninhos, agora eu estou pedindo um pouquinho antes. Então depende muito do que a gente precisa para consulta. É bem individualizado até o pedido dos exames, tá? Luciana, uma pergunta pessoal, né? Porque nós somos de uma região que a gente tem uma alimentação muito rica em peixes, né? A gente tem muito disponível na nossa região, né? E a gente sabe que os nossos rios estão cada vez mais contaminados. E isso tem interferido na questão da quantidade de metais, né, nas crianças, alimentos peixes da nossa região. Existem peixes que podem representar menor risco de contaminação do que outros, por exemplo, peixes menores, os peixes maiores têm maior possibilidade de contaminação. Carol, tu estudaste, Carol. Tu já deixa as dicas aí. Assim, gente, eu queria compartilhar com vocês rapidinho. Eu peguei esse mês 2 casos graves de intoxicação por mercúrio em crianças, 2 crianças minhas, uma que estava tendo uma regressão neurológica com um diagnóstico externo de autismo e a outra com autismo e seletividade alimentar, só estava comendo peixe, tá? Eu tive níveis de mercúrio que eu vou te confessar que quando eu vi o nível, uma foi 37, a outra 53. Para vocês terem uma ideia, o nível de intoxicação é acima de 10. Eu me assustei, liguei para o laboratório, confirma isso mesmo, e automaticamente entrei em contato com os pais, porque é um nível de intoxicação e que, inclusive, pode estar causando essa regressão neurológica, tá? Eu tenho certeza que pode estar influenciando. Uma criança que vivia tendo diarreia, vômito, então, com certeza, essa intoxicação. Eu tive que fazer o Dex injetável, porque o via oral ele demora um pouquinho mais, eu precisava de um efeito mais agudo, né? E certamente esses 2 pacientes era a ingestão mais seletiva de peixe. Eles só estavam comendo peixe, tá? Os peixes menores são os mais indicados, mas sempre, gente, intercalando. Tudo é equilíbrio. Então, 2 vezes por semana peixe, 2 vezes frango, tá? Infelizmente, a gente vive hoje em um ambiente contaminado. É por isso que a gente trabalha tanto com investigação diagnóstica e tentar combater isso com o que a gente pode oferecer de suplementação, tá? Tem uma pergunta do Danilo, Luciana, doutora, o que você acha do sustagem como opção de suplemento? Gente, eu não costumo usar isso na minha rotina, tá? Ontem eu estava falando para uma mãe que só estava dando bananada para o filho e o leite ninho rico em nutrientes. Desculpa, gente, mas não é. Não é rico em nutrientes, tá? Nutrientes ricos a gente vê em fruta, verdura e legumes. Então, por exemplo, doutora, eu estou desesperada porque o meu filho não está ganhando peso. Isso é uma questão muito frequente no consultório, tá? Vamos avaliar o que está acontecendo. Em vez da gente dar farinha láctea, sustagem, ai meu Deus, eu estou falando fortini, né? Avalia o que está acontecendo. Ou você vai viver, é isso que eu digo, você vai viver tentando tapar o sol com a peneira ou não? Vamos encontrar as raízes do problema. O que é que está causando isso? Ou o teu filho é magrinho de natureza pela constituição? Às vezes a gente precisa avaliar isso e acalmar a família, tá? Porque não é porque o vizinho é mais gordinho que o meu filho vai ser, entendeu? Sim. Então é todo um contexto para avaliar. Desculpa, eu estou sendo sincera com vocês, gente, me perdoa. Por favor. Roberta. Com pouquíssima comunicação funcional, seletividade alimentar. Parabéns pela palestra esclarecedora. O Arnaldo diz, excelente palestra. Nós que estamos passando por uma sequência do combo antibiótico corticoide com o nosso filho de 2 anos, é um alento ouvir uma visão diferente do tradicional. Parabéns. Excelente palestra, Maria Edna. Obrigada. Algumas pessoas perguntando se a tua palestra fica disponível os slides, né? Mas ela pode ser revista também na gravação que fica, né? Qualquer dúvida pode ser consultada por lá.
Luciana, eu queria te perguntar em relação à questão, é, você falou, né, em relação a você mesma, o seu cuidado com a expressão dos seus genes, né? De tudo isso que você falou, né? O que, por exemplo, está mais relacionado com a questão da expressão dos genes, né? Aquilo que a gente tem uma programação, de repente, no nosso DNA, mas que tem eventos ambientais, né? E eventos não só situações que acontecem, né? Mas do nosso próprio organismo, né? E que podem interferir na expressão desses genes, né? De tudo isso que você nos colocou, assim, o que estaria mais relacionado, o que a gente de repente tem como possibilidade de prevenir, né, essa expressão quando não é favorável, né? Sem sombra de dúvida. Alimentação deficiente, sem sombra de dúvida. Número 2, ambiente tóxico que a gente está vivendo. Tá? Depois que eu conheci a medicina integrativa, eu era uma pessoa extremamente alérgica. Então, eu vivia com alergia, com rinite, com sinusite, tinha constipação, minha qualidade de sono era péssima. A minha vida é o mais natural possível. Então, por exemplo, a minha maquiagem, ela é zero corante conservante, ela é natural. O filtro da minha água, eu tive que investir com um filtro melhor por conta de contaminação de alumínio, que a nossa água, infelizmente, é de péssima qualidade. O shampoo e o condicionador que eu uso, por mais que o cabelo não fique lindo e maravilhoso, eles são sem parabenos, eles são daqueles naturais de barra. O esmalte que eu uso é vegano, sabe? Então, eu sei, gente, que é difícil essa mudança, tá? Então, a minha alimentação e da minha família é totalmente anti-inflamatória, certo, Carol? Eu sou uma pessoa que não deu intolerância à lactose, eu sempre falo isso no consultório, não deu alteração de glúten, mas clinicamente eu sou extremamente sensível. Então, depois que eu tirei lactose da minha vida e reduzi drasticamente glúten, porque eu não posso reduzir, enfim, porque eu vivo, né, numa sociedade, que eu saio para aniversário, mas eu sei que quando eu sou exposta aos alimentos inflamatórios, eu vou sentir no meu corpo. É impressionante isso, tá? Então, seria isso. Tu falaste, né, de alguns alimentos inflamatórios, né? A gente sabe do glúten, do leite, do açúcar, da soja, né? E quais seriam, por exemplo, Luciana, já que a gente cortou um pouquinho o slide pelo tempo, quais seriam os alimentos anti-inflamatórios, né? Esses alimentos benéficos para esse consumo, né? Dessa perspectiva anti-inflamatória. Carol, assim, não tem mistério. Se a gente colocar na nossa cabeça de verdade o desembalar zero e descascar mais, a gente não tem como errar. É o bom e sabe, pensa numa alimentação lá do tempo da nossa bisavó e avó. A gente tem que retomar nisso. É o feijão, o arroz, é o macarrão, de preferência sem glúten, é a verdura, é o legume, são as frutas, tá? São menos quantidade, tá, gente? Estou vendo muita criança tomando excesso de suco. Se tu tiveres outra dica prática, predomina frutas e menos suco por causa também do excesso de frutose, em especial nossas crianças com TDAH e autismo. É açúcar, né? Porque da fruta Açúcar, não gente, faz, né? açúcar, tá? Açúcar é muito prejudicial para a saúde. Tu vieres hoje aqui na minha casa e perguntar, Luciana, me dá, por favor, um cafezinho com açúcar, eu vou passar vergonha contigo. Se tu me pedires um refrigerante aqui na minha casa, eu vou passar vergonha contigo. E eu criei meus filhos desse jeito, porque quanto mais precoce a gente estabelece esses hábitos, menos difícil vai ser para a gente manter ao longo da vida. Luciana, uma pergunta também, né? Porque você é pediatra, né? Mas aí que já tem um público de adolescentes e adultos interessados. Você atende excepcionalmente, ou você tem indicação de profissionais que atendem adolescentes e adultos dentro dessa perspectiva funcional? Gente, eu tenho aqui em Belém, aqui na nossa cidade, é muito pouco ainda, tá? Mas eu posso falar os nomes? Com certeza. Doutora Elisa Reis, né? Inclusive a minha colega se formou comigo, tem o doutor Alan Herbert, tem cuidam dessa saúde em geral, mas eu vou te confessar que por
conta do tratamento sem integrativo, né, e ter carência mesmo, eu tenho atendido os pais dos meus pacientes, tá? Que são pais que precisam dessa mudança de hábito de vida, que estão num nível de ansiedade muito grande, que têm uma insônia, então eu tenho ajudado nesse sentido, tá bom? Mas existe... Você trabalha hoje com toda uma equipe, né? Na sua clínica. Sim. Tem nutricionista infantil e adulto, né? Psicólogo, tem fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional. Lindalva, né, do TJ do Maranhão, dizendo: bom dia, minhas filhas suplementam vitamina C, D, complexo B, façam uma alimentação balanceada, diminui muito o leite animal e o glúten, são autistas, né? Acho que isso já é um consenso, né? Mas falando na questão do autismo, que acho que já vou deixar até esse convite aqui, porque você mesmo colocou, né? Nós tivemos recentemente, né, um evento, inclusive com o Dr. Rafael, né, sobre no Abril Azul, sobre o autismo, né? Então a gente tem toda hoje já, né, uma perspectiva da alimentação, da suplementação, né, um importante coadjuvante no tratamento, né, de problemas do neurodesenvolvimento. Já vou deixar o convite para um momento futuro você falar especificamente sobre isso, né? E aproveitando a questão da fala da Lindalva, né, do leite, do glúten, vou encerrar fazendo uma outra pergunta, seja a questão de você falar um pouco mais, né, que ficou no início da sua palestra, do papel da microbiota, né, tanto na imunidade como na questão do neurodesenvolvimento, né? Por que é importante cuidar dessa microbiota? Sim, eu digo, gente, que o segundo cérebro, talvez até o primeiro, ele está no intestino, tá? Então, a produção dos neurotransmissores, elas ocorrem muito no intestino. Então, eu oriento muito para os meus pacientes, não adianta eu dar suplementação para vocês se a gente não cuidar do nosso intestino. Então, crianças que têm abdômen distendido quando se alimentam, isso não é esperado. Que tem constipação intestinal, aquelas crianças que sofrem para evacuar, ou que tem as fezes diarreicas, que você presencia alimentos nas fezes, isso não é esperado. Tá? Por isso que eu sempre pergunto na minha anamnese como é o cocô do teu filho. Aí eu tenho no consultório umas fotos para eles mostrarem. Tá? Se o teu intestino não está funcionando adequadamente, que é aquele pastosinho, bonitinho, significa que a tua microbiota está prejudicada e que tu deve estar tendo uma desbiose intestinal. Então, para a produção, se eu tenho um intestino impermeável, eu não deixo passar os vírus, as bactérias, o que é prejudicial, né, para o nosso organismo, para cair na corrente sanguínea, certo? Se eu tenho um intestino machucado, ele vai ser mais difícil dele produzir também os neurotransmissores que através do nervo vago vão lá no nosso cérebro. Então, eu tenho que tratar carinhosamente bem esse meu intestino. Fazendo como? Sempre buscando o balanço entre as bactérias benéficas e as maléficas. E é isso que é a microbiota intestinal, você buscar esse balanço que os probióticos tentam fazer. Tá? E que os antibióticos, corticoides e outros medicamentos detonam essas bactérias benéficas. Sim. Luciana, a gente está no momento com 315 acessos. E teve uma pergunta que eu passei batido, que a Paula me chamou a atenção, que é da Patrícia Alckmin, né? Se tem algum pediatra pegativo que você conheça em Belo Horizonte ou cidade próxima, né? Destacando também que hoje, né, é possível fazer, né? A gente tem a possibilidade hoje de expandir, né, e fazer consulta online com vários profissionais do Brasil, né? Mas não sei se você conhece alguém especificamente em Belo Horizonte. Belo Horizonte agora não me vem na cabeça não, viu? Mas, de repente, tu me chama, eu vou procurar saber, a gente tem grupo de pediatra integrativa, eu vou procurar lá, me chama lá no Instagram do Amo Ser Pediatra, que aí eu te dou uma orientação, tá? Mas eu conheço muitos que são os meus professores de São Paulo, Rio, de Florianópolis, mas hoje eles já estão com a agenda, fechando a agenda e só estão dando aula em pós-graduação. Eles estão com a agenda bem fechada, só atuando nisso mesmo. Eles dizem que a missão deles agora é divulgar a medicina integrativa e a pediatria para que mais profissionais aprendam, entendeu? Mas me chama lá no... atrás para dois à frente, né? Um passo atrás para dois à frente, porque realmente estamos precisando de mais profissionais, né, que tenham essa abordagem, né? Luciana, queria agradecer imensamente, né, novamente, em nome
da presidente do Tribunal de Justiça, a doutora Maria Nazaré Gouveia, da presidente da Escola Judicial, a doutora Célia Regina Pinheiro, né, do psicossocial, da coordenadoria de saúde. Foi um prazer enorme te ouvir, né? E também queria lembrar, né, como você falou agora do seu Instagram, que é um Instagram que eu acompanho, é um Instagram muito rico de informação, então vale a pena seguir, continuar aprendendo um pouco mais por lá. Já fica o convite para uma próxima oportunidade, Luciana. Tivemos alguns problemas técnicos, mas penso que o que é essencial, acho que conseguiu ser absorvido por todo mundo. Os maiores elogios para a sua apresentação. Agradeço a participação de todos e todas, né, que numa quarta-feira de manhã, né, eu acho que tivemos um acesso expressivo, né, para um dia de semana. Todos os estados do Brasil, né, conseguimos alcançar outro país também, então fico muito feliz com a participação. Muito obrigada pela presença de todos e todas. Obrigada mais uma vez, Luciana, e já fica aqui o nosso convite para essa próxima oportunidade. Vamos encerrar Carol, nossa apresentação e destacando que, novamente, essa apresentação ficará gravada, né, e eu sei que esses acessos eles ainda vão acontecer por algum período, né, e disseminando esse conhecimento que é tão importante, né, pela saúde das nossas crianças. Luciana, para você fazer o seu encerramento. Não, eu queria agradecer imensamente e falar de uma forma bem particular para vocês. Eu tenho uma demanda muito grande de consultas e muitas vezes eu sou puxada na orelha aqui da minha família. Nossa, por que tu ainda faz palestra? Por que tu faz live? Por que tu tá ativa no Instagram? Porque, gente, o meu objetivo de vida de verdade é a gente divulgar o máximo possível dessa saúde preventiva e da pediatria integrativa que a gente vê muita eficácia nas nossas crianças e até nos adultos, né? Então, tem horas que é cansativo estar presente lá no Instagram produzindo conteúdo. Você viu que eu fiz um workshop recente sobre desenvolvimento infantil, né? Que me demandou muita energia, talvez é por isso que eu caí nessa virose depois. Então, é esse o meu objetivo de vida. Não só a questão de clinicar e ajudar o meu conhecimento, mas eu sempre falo assim, conhecimento que é guardado não vale a pena, né? Então, a gente tentar mesmo divulgar e distribuir esse máximo de conhecimento para vocês para buscar a nossa saúde. E lembro para vocês que eu faço consultas online caso vocês de outros estados precisem, tá bom? Obrigada. Fiquem com Deus Obrigada, todos, tá? Luciana. Um abraço e até a próxima. Um abraço. Tchau, Tchau, tchau. tchau.